Não só brigar contra todos esses números, né, que muita gente já jogou a toalha, inclusive, são os destaques individuais, né, de quem ainda vai conseguir aproveitar essas últimas rodadas, e o Wendel tem sido um deles, né, entre outros jogadores que vão tentar também dar o seu nome nessas últimas rodadas, que a gente sabe que muitos deles não vão permanecer no Paysandu. Então, acima de tudo, acima do discurso de não entregar, não jogar a toalha, tá a performance, né? E o Wendel, pelo menos, vem aproveitando esses pequenos pontos que o Paysandu, pelo menos positivamente, vem apresentando, que já não são de resultados, mas que são pelo menos de jogadores individualmente, pelo menos se destacando nessa reta final de Série B. Bessa, o quanto o Garcês vai fazer falta no jogo de sábado? Rapaz, o Garcês ele é praticamente 90% do Paysandu, né? A gente via pelo menos uma distribuição de responsabilidade quando a gente, como podia contar, né? Assim com outras individualidades do Paysandu, no caso do Diogo Oliveira, o Marlon, que volta e meia também às vezes chama atenção, mas o Paysandu vai precisar ter, acima de tudo, uma postura bem diferente, não tendo, né, um jogador que seja referência. Então todo mundo vai ter que se doar e coletivamente esse Paysandu vai precisar funcionar se quiser ainda ter uma sobrevida nessa Série B. O torcedor ele se fez presente o ano todo, né, nas arquibancadas, e em alguns momentos ele não foi ouvido. A gente pode lembrar até de outros assuntos que já foi abordado, inclusive aqui no Esporte Cultura, sobre o início dessa gestão, naquele erro lá atrás em trazer, né, o executivo. E a torcida tentou falar. E a torcida está pedindo voz outra vez, né? Então, mais uma vez, a manifestação ela não tem, como foi bem destacado na nota, um direcionamento político, e sim o interesse da própria torcida, né? Em querer um time mais transparente para a próxima temporada. Já visto aí que a diretoria será mantida, né? A mesma diretoria vai ter mais um ano ainda para cumprir. Então, o torcedor, pelo menos, ele quer um pouquinho de espaço, e toda essa convocação deve ser justamente para ele tentar, mais uma vez, dar o seu recado. Ou seja, 5 dos 12 times que vão disputar o Parazão em 2026 já anunciaram os treinadores. Bessa, algum nome te chama a atenção? Rapaz, assim, de todos eu acho que a gente pode ver a aposta da Tuna, né? Mais uma vez em um técnico que pelo menos não era conhecido aqui pelo estado, até mesmo pelo norte, né? Uma experiência do Rodrigo, que inclusive já deu entrevista aqui para o Esporte Cultura falando, né, sobre essa nova experiência dele. Eu acho que o olhar de destaque está mais para a chegada do Rodrigo. O Júlio César a gente já conhece, né? O trabalho do Emerson Almeida também, o próprio Robson Melo, já são nomes aí que dentro do mercado paraense a gente já tem uma certa ideia de como funciona, mas acho que dos 5 aí já presentes, já confirmados, o Rodrigo acho que seja aí o que chama mais atenção no momento. Panagiotis, Taxídeis, dá para dizer que finalmente o Taxídeis tem conseguido dar esse retorno, porque foi uma contratação que chamou muito a atenção pelo histórico dele no futebol europeu, por ele ser grego, é uma contratação incomum o futebol brasileiro. A gente chama de contratação alternativa, né? Sim. E é interessante ver, né, como desde quando ele chegou ele já começou a tentar se adaptar. É muito interessante porque conversando com colegas de dentro do Remo, sobre ele é um cara que não se esconde, ele é um cara que tenta se incluir, o tempo todo está tentando se comunicar com as pessoas lá dentro. Entendeu, né, o projeto do porquê ele foi contratado e principalmente o projeto do Remo. Ver a coletiva dele sabendo quem é o próximo adversário, procurando entender e mostrar, né, o que o Remo está buscando no campeonato, mostra que ele pelo menos está entendendo onde ele está e o que ele precisa fazer, né? E dentro de campo, pelo menos aos poucos, ele já vem se entrosando cada vez mais, já deu um passo para o Pedro Rocha e aos poucos ele vem ganhando cada vez mais espaço dentro desse clube do Remo e conquistando um pouquinho também a torcida, né? E o Panagiotis, eu acho que entendeu também, conseguiu se adaptar no nosso clima e, sobretudo, no futebol do clube do Remo que está apresentando. Acima de ver o Panagiotis sozinho, né, é ver o Panagiotis no coletivo, exatamente, né? Pelo menos no coletivo sim, ele pelo menos vem indo ok. O individual vem em consequência. Acho que pelo menos é nesse modo que eu enxergo a presença dele hoje no clube. Existe a possibilidade de haver essa mudança do que a gente estava projetando no decorrer da semana, Bessa? Acho que se ele viajou, há possibilidade, né? Acho que ele não viajaria se não houvesse, né? Então acho que vai ficar ali para a última hora. Acho que em outras vezes o Rangel também já foi dúvida, inclusive naquela que o Vinhas entrou, o Rangel foi dúvida no jogo seguinte, que foi o Repá, né? Ele acabou entrando, então essa dúvida acho que vai seguir para esse jogo do Cuiabá também. Senão o João Vitor está aí também para dar esse suporte e ser, né, o suplente. Um nome que a gente pode destacar aí desses relacionados é o Dodô, né? Como não destacar o Dodô, que dentro de um clube do Remo, quando ele chegou, mostrou até, né, os primeiros jogos ali uma boa iniciativa, ainda há essa interrogação e aí pode aproveitar essas últimas rodadas da Série B para tentar se manter no elenco para o ano que vem. E aí já fala que ele pode ser aproveitado para o próximo ano, sim, quem sabe, né? Porque pode ser uma aposta do Dodô no clube, né? Gente, eu vou apostar, eu quero ainda provar. Sim, que eu posso fazer alguma coisa aqui pelo clube do Remo, né? Porque ele era um atleta ok para mim, às vezes que ele entrou.
E Bom, assim, é destaque para os relacionados, né? No caso, como ele falou, o Marrone para os não relacionados. Então é um Remo que, como a Lawane deixou claro, a gente não sabe como é que o Marrone treinou a semana, a gente não sabe a se o gente não Marrone teve algum sabe, né? desconforto, né? Sim, exatamente. A gente não pode prever, né? Mas assim, o Clube do Remo, eu acho que ele está numa fase tão boa, né? Que quem entrar, Lembra eu sentir acho... falta do Marrone no momento, né? Isso, quem entrar, acho que vai fazer bem ali o que for proposto pelo Guto, E né? essa ausência dele cria também essa interrogação, aí começa cada um a citar, será que ele está recebendo um proposta? mistério, Será que ele né? está É, machucado? sim. No processo. Vamos de interação do Esporte Cultura. O Wellington Neves, lá da Guanabara, disse o seguinte: o Guto vai manter o mesmo time do jogo passado? Vai. Olha, Ele vai, até porque o time do Cuiabá tá meio mastigado, né? Tem muitas ausências, muitos jogadores ali que eram titulares e não vão estar dispostos, então o Guto com certeza vai querer ir com força máxima, até para garantir, né, uma pontuação fora de casa. O Cuiabá ele não vai só enfrentar um clube do Remo invicto a 5 jogos, ele vai enfrentar um clube que é postulante aí ao acesso, então um confronto direto de 6 pontos, como estava ali ainda há pouco na barrinha. E, então o Guto deve ir com força máxima e inclusive explorar tudo o que ele puder dentro desse clube do Remo.